Bom dia, tô aqui pegando um sol, renovando aqui mantendo a vitamina D. Mal consigo abrir meus olhos abertos, mas o meu coração está bem aberto. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem nesse momento. Eu não sei sobre qual objetivo final ela vai ter, mas eu sinto que é importante para você que está conectado e vai passar por aqui. Aconteceu algo inusitado, não que seja algo não inesperado, mas algo que realmente chamou a atenção. A minha esposa gosta muito de plantas, ela tem uma conexão muito legal com plantas. Ela gosta, ela cultiva plantas. E então no nosso apartamento tem plantas na área, tem no banheiro, tem algum lugar, sempre onde tem um espacinho para algum vaso, ela coloca. E ela tinha um vaso que ficava na lavanderia, local de, vamos dizer assim, quando passa na lavanderia é para realmente botar roupa para lavar e tudo mais ali, então passa rapidamente. E esse vaso, ele fica numa inclinação do prédio que pega sol, que pega chuva, que tem umidade. E é uma planta, eu acho que se eu não me engano chama de suculenta, uma planta que não precisa de muita água, enfim. E esse vaso era extremamente mirrado, era pequenininho, não era desenvolvido, não era bonito, sabe? Tava lá jogado, essa que é a verdade. E aí um dia ela olhou para aquele vaso lá, por algum motivo ela decidiu pegar e mudar a área dele. Colocou na janelinha aberta que tem na frente da cozinha, da pia da cozinha. E é o mesmo ângulo de sol, mesma umidade, tudo igual. Só que ali todos os dias ela tá com frequência, porque quando fica ali na pia, resolvendo alguma coisa, vendo uma louça, fazendo algum alimento, ela estava em contato com essa planta, ou olhava para ela, simplesmente a atenção. E essa planta se desenvolveu absurdamente. Tá bonita, tá vistosa, tomou conta do vaso. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Porque o sol foi o mesmo, a umidade é a mesma, o vaso é o mesmo, a terra é a mesma planta. Que mudou? A atenção. E eu acho que essa mensagem é sobre isso. As pessoas falam de foco, falam de hiperfoco, falam de você colocar energia, colocar intenção. Eu penso que é atenção, porque quando você se desperta para algo, você vê algo, aquilo realmente se transforma. E quando nós falamos de cocriação, que alguns entendem ainda metaforicamente como algo extremamente subjetivo, papo de bicho grilo e tudo mais, muitos estão levando a sério isso. Né? Porque cocriação consciente é a frequência que você está para suficientemente bem mental e emocional gerar bons hábitos ou hábitos e comportamentos que geram resultados. Então a cocriação não é algo de bicho grilo, é algo que você direciona baseado naquilo que você tem de intenção, e nesse caso de atenção. A cocriação, ela começa ao passo que você se permite entender que isso é possível. Porque se você está criando algo a partir das tuas ações, dos teus movimentos, e eles são frutos dos teus hábitos, que por sua vez é aquilo que você aprendeu e que você se permite acessar, né? Porque também não adianta você não se permitir, se você tem crenças, se você tem um programa rodando de uma maneira aí na tua mente que não te permita acreditar que seja possível para você, realmente não vai ser possível. Mas se você crer e você tiver um número de experiências suficientes que mesmo que você tenha um programa que te faça, te empila, te empurre a não acreditar, mas você começa a ter algumas experiências, alguns pequenos milagres que te façam duvidar daquilo, você começa a co-criar uma nova realidade na tua vida. Então, o questionamento hoje aqui é o que você tem dado atenção. E atenção não precisa ser necessariamente, aí vem o meu contraponto em relação a foco e hiperfoco, porque parece que para você ter um resultado na sua vida, você tem que abrir mão de outras áreas da sua vida. Ah, eu preciso focar num trabalho, só no trabalho, e aí no trabalho, porque senão não vai ter resultado. E tem pessoas que acreditam que se não trabalhar sábado, não trabalhar domingo, se não trabalhar muito, se não for duro, não vai ter resultado. E se elas acreditam nisso, isso se torna verdade, porque elas estão cocriando exatamente isso.
Então, as crenças dela, junto com os beliefs, né, que são, na verdade, é o mesmo sistema, é o que ela acredita, fazem elas terem resultados. Por quê? Porque elas acreditam nisso. Então, você está querendo dizer, Iva, que se eu acreditar que eu não vou, desculpa, que se eu não, se eu acreditar que não é necessário trabalhar forte ou trabalhar duro, eu vou ter muitos bons resultados? Sim, sim. E não é acreditar no sentido de falar para você racionalmente. Essa tem que estar muito forte, tem que estar dentro do teu subconsciente trabalhando positivamente. Isso tu não vai conseguir se tu tem alguma crença. Se você duvidou do que eu acabei de falar agora, mas não é bem assim, mas tal, Ivan, mas não, mas será mesmo? Significa que você tem um sistema de crenças que vai te impedir de fazer esse acesso. Agora, Ivan, e se eu fui programado, tenho um conjunto de crenças, fui educado pelos meus pais, professores, mestres, guias, mentores, a minha vida inteira a acreditar que somente trabalho muito duro, somente muito sacrifício traz resultado, e eu gostaria de mudar isso, porque eu estou cansado. E eu já vi que tem pessoas com capacidade técnica menor que a minha, pessoas com conhecimento menor que o meu, pessoas mais limitadas, tanto de relacionamento de outros do que eu, estão tendo resultados melhores que os meus, e eu não consigo entender. Aí entra um choque de crenças, porque a tua crença diz que aquilo é impossível, mas a realidade vem e bate na tua cara. E muitas pessoas, né, o que o nosso ego faz nesse programa de crença? Ele começa a criar justificativas para invalidar aquilo. Ou criar algumas coisas que coloquem em xeque, dúvida em relação aos resultados daquela outra pessoa menos capaz, com um nível de relacionamento menor, né, com menos conhecimento que você. Então você tem que achar uma forma de desmontar ela. O nosso ego atua de várias formas em cima disso, e uma delas é a crítica, né? Eu lembro muitas vezes, eu vim de uma família onde posses muitas vezes eram criticadas. Então o que que acontecia? Pessoas ricas podem viver felizes, ricas financeiramente falando, por muito tempo, mas na hora que um separa, vinha aquela frase, tá vendo? Ó, tem dinheiro, mas a família é desestruturada. Ou então a hora que um filho tinha algum problema, olha só, dinheiro não garante nada. Todas as crenças de escassez disfarçadas de boa vontade para justificar internamente a humanidade. Por quê? Porque casais pobres também se separam e também têm problemas com filhos. Só que internamente existe essa justificativa de quem tem isso dentro dela. Então, retomando a linha de raciocínio, Ivan, como é que eu mudo então essa forma de pensar? Aí nós vamos falar de nutrição. Você é fruto do que você se nutre. Se você tomar a vida inteira Coca-Cola em vez de água, provavelmente você vai ter uma diabetes bem, ou vai estar mais próximo disso do que outras pessoas que não fizeram assim. Se você comer só hambúrguer todos os dias, você vai ter problema também. Se você consumir conhecimentos ou informações de bolhas, de política ou outra, todos os dias, você também vai estar nutrindo e vai estar tendo resposta em relação a isso. Da mesma forma, se você assiste filme de terror, se você vê notícias, nossa, tu quer destruir uma, não tem coisa que mais destrói você do que assistir telejornais, porque deram um nome de notícia, mas nada mais é do que uma narrativa em que alguém tem interesse de passar. Como é que tu acha que os jornais, os telejornais, as TVs se mantêm? Com dinheiro de patrocínio. O interesse do dinheiro de patrocínio é qual? É fazer que você tenha conhecimento, fazer que você saiba mais sobre as coisas? Não. Eles têm interesse em vender alguma coisa ou te convencer de algo, ou indiretamente trabalhando para que na hora certa você eleja o político certo. Qual que é o político certo? Aquele que eles entendem que vai trazer mais benesse e retorno para ele. Mas isso já é assunto para uma outra história. Então, nessa linha de raciocínio, coisas que você pode fazer. Tá? Primeiro, nutrição. Você pode optar
E aí eu recomendo de maneira radical, não de maneira suave, alterar o que você está se nutrindo. Então, se você tem um hábito de assistir algumas páginas de notícia ou de política, cara, deixe de seguir, corte fora, desinstale o aplicativo, desligue a TV, faça o que for necessário para que você não tenha acesso a isso. Você vai ter um período de abstinência, onde vai ter muita vontade, o ego vai te dizer que você está ficando desinformado, que você está desatualizado, que isso vai te prejudicar de alguma forma ou outra, ele vai fazer de tudo para você voltar. Mas se você persistir, dentro de pouco tempo você vai começar a sentir um pouco mais de liberdade que você não tem hoje. Se você mudar radicalmente a tua alimentação, começar a pensar, assim como um carro funciona bem com uma gasolina boa, e se começar a abastecer em postos suspeitos, mais baratos, que tu não sabe direito o que tem dentro daquela gasolina e o motor vai começar a falhar, dentro de você também é assim. O teu organismo vai funcionar no hambúrguer, na Coca-Cola, em tudo que você decidir. Quanto mais novo ainda, ele dá conta. Quanto mais velho, menos conta, mas dá conta. Mas isso vai te cobrar um preço. Vai chegar uma hora que a manutenção no motor vai ficar alto. Então você pode começar a estudar e ver o que nutre o teu corpo, que frutas nutre o teu corpo. Comece a estudar sobre o porquê que vale a pena você comer alimentos orgânicos, o porquê que vale a pena você pegar aquele ovo com a gema mais vermelhinha, mesmo pagando um pouquinho mais caro, né, e dar jeito. Ah, Ivan, não tem condições. Eu já escutei isso de muitas pessoas que no final de semana tomam cerveja. Se você tomar uma cerveja a menos no final de semana, você já compra, paga a diferença da caixinha de ovos para você se nutrir melhor. Então isso é muito falácia, muita desculpa, muito justificativa interna do ego para você não mudar. Então, se nutrir é importante demais. E aí vamos chegar ao ponto que eu quero trazer aqui, se nutrir de pessoas, de ambientes. Porque se você quer mudar algo na sua vida, você precisa mudar um estágio emocional que existe em você. E esse estágio emocional vai ser muito difícil você no mesmo local interagindo com as mesmas pessoas. Aquela pessoa que te tira do sério, aquele local que te traz uma memória, uma lembrança, mesmo que você não saiba, mas poxa, o local que você está, o escritório, onde você fica, qualquer lugar, dentro da sua casa. Se aconteceu algo, uma briga com a esposa, uma disputa com um colega, uma chamada de atenção do chefe, aquele local ele fica impregnado de memórias que te fazem lembrar do que você passou. E cada vez que você está nesse local, mesmo que você não lembre imediatamente que você passou, o teu subconsciente processa isso e gera exatamente o que você gerou naquele momento de frustração, em termos de hormônios, em termos de química corporal. Ou seja, te mantém no mesmo estado, no mesmo estágio que você já está. Então, mudar as emoções, mudar o teu contexto emocional implica em você mudar de local. Saia da cozinha, vai para o quarto, saia do quarto, vai para a cozinha, saia na rua, pegar um sol, mude as pessoas que você está se relacionando. Se for possível e você conseguir mapear pessoas que não estão agregando para você ou que de alguma forma te trazem um sentimento de ansiedade, cobrança, né? E que você pode, obviamente, porque às vezes quem está te cobrando é o teu chefe, a tua empresa, e isso faz parte do jogo, você vai ter que lidar. Mas muitas vezes as pessoas te cobram aquilo que você não deve. Não é porque o teu chefe te cobra resultado que ele precisa tirar de você paz de espírito, tirar de você lucidez para fazer as coisas que você quer fazer. Se você não está tendo isso, você precisa se autorregular e se isso for impossível, estude, aí sim, alterar o chefe, alterar o ambiente que você está. Porque se aquilo está te aprisionando, cedo ou tarde vai te expurgar. Por que não você ser líder e achar um lugar antes, achar um novo chefe antes, achar uma nova parceria, uma nova sociedade antes? Então, mude as pessoas, mude o ambiente e as tuas emoções vão começar a mudar. Se você somar isso, você mudar o que você está introduzindo dentro do teu conhecimento, as informações que você está pegando para ler, para vivenciar, as experiências que você está escolhendo, e você começar a interagir mais com pessoas que você gostaria de ser igual e menos com pessoas que te fazem não querer ser daquele jeito, mais a tua frequência vai subir
para se conectar com esse outro nível. É inevitável. Se você se relacionar com pessoas do mesmo grupo, ambiente, poder aquisitivo, seja lá o que for, que você deseja estar, cedo ou tarde, aquela frequência vai te cooptar, vai te puxar para ela. Quanto antes você evitar os ambientes, pessoas, nutrição e tudo mais que te mantém no estágio que você está, mais cedo também isso vai facilitar. Então, a única coisa consciente que você pode fazer é observar, é perceber e tomar pequenas decisões baseado nisso. Quem são as pessoas que eu preciso me aproximar ou conviver mais? Quem são as pessoas que, mesmo sendo muito legais às vezes, não estão agregando, não estão te levando para um novo estágio? E às vezes é comum pessoas muito legais, bacanas, amigas, pessoas do bem pra caramba, por estarem numa frequência num nível inferior, que é onde você está hoje também, que você não quer mais, quando você começa a sair desse nível, elas te puxam de volta. Elas não fazem isso por maldade. Fazem isso porque é a frequência delas. Eu vivi isso na minha pele. Muitos anos atrás, eu trabalhei numa gráfica, como produtor gráfico, depois eu me tornei gerente, depois eu me tornei sócio, aumentei a sociedade por vários momentos, até que eu tive 50% e comprei essa gráfica, virei um empresário. Nessa jornada, eu tinha muito forte a crença de que era necessário trabalhar demais. Então eu trabalhava horário comercial na gráfica, muitas vezes me atrasava porque ficava além do horário, eu fazia faculdade de Direito à noite, chegava atrasado na aula de Direito, saía correndo, ia de um para outro, porque eu entendia que o trabalho gerava produção, isso gera. Né? Naquele momento, para mim, daquela forma, gerava. E eu chegava em casa depois da faculdade, ainda ia editar jornal, me lembro, acho que era Eloíro o nome dele, eu fazia um jornalzinho do Rotary para ele. Ele me mandava o que ele queria, os textos, tudo, eu digitava, botava as fotos, fazia o modelo, depois imprimia para ele. Ou fazia edição de cartãozinho de visita, ou fazia algo, ou seja, ou digitava trabalho, fazia isso também. Acho que era menos de R$ 1 por folha e eu ficava lá digitando trabalho. Eu fazia o que tinha que ser feito. Isso me levava a ficar trabalhando até 2, 3 da manhã. Então eu dormia muito pouco, acordava de manhã de novo e tal. E era muito normal, como eu já tinha confiança na época do meu chefe ainda, que depois se tornaria meu futuro sócio, ele me deixava eu ir trabalhar na gráfica sábado à tarde, domingo, os horários que eu queria ir, eu ia. Eu tinha essa liberdade. Tanto para adiantar serviços da própria gráfica, quanto para fazer coisas para mim. Ele confiava em mim, me dava essa liberdade e eu retribuía com produtividade para ele. E quando eu saía do local que eu morava, que era no edifício Taperinha, região bem central ali de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tinha a rua 24 horas, que tinha um barzinho muito frequentado por amigos, muito frequentado por várias pessoas. E obrigatoriamente, para eu ir para a gráfica, eu passava pelo barzinho. E sábados à tarde, sexta à tardinha, ou outros dias, acontecia de eu passar e ter amigos meus lá, jogando truco, tomando uma cerveja. Eu passava, dava um oi, cumprimentava e ia para o meu trabalho. E esses amigos, eles não faziam por mal. Mas eu escutava comentários do tipo, então empresário, tem que trabalhar agora, é? Ou então eu escutava assim, ó, tá se achando, hein? Não fica mais aqui com os amigos. Ou então, ele tá importante agora ele não pode mais ficar aqui com a gente. E eu sentia uma dor no coração, mas eu tinha compromisso, responsabilidades, eu queria crescer e eu ia lá. Eu passava por isso. Mas eu ficava muito chateado. Eu não entendia de tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Esses meus amigos, com amor do coração, eles só queriam que eu ficasse na roda, jogando truco, tomando cerveja com eles. Eles não queriam mal, eles queriam um amigo deles de truco, cerveja de volta. Só que eu não era mais essa pessoa. Eu já tinha passado por isso. E eu não sabia, eu já tinha decidido que eu queria mais da vida do que isso. Tá? E dentro dessa linha, por isso que é decisão. Olha só, cisão é cortar. Né? Você precisa decidir. Você precisa cortar. E cortar é algo radical. Então é começar a fazer aquilo que você não faz, ou fazer mais daquilo que você já faz e é o que vai te dar resultado, e eliminar da tua vida tudo que não vai te levar para onde você quer chegar. Cada resquício de relacionamento, ambiente, situação que você manter e que não está alinhado com os teus objetivos, onde é que você quer chegar, é peso que você está carregando nas tuas costas numa grande maratona.
Talvez não te prejudique nos primeiros quilômetros. Às vezes o peso é pouco, poucas gramas, né? Você tirou tudo que realmente era pesado de quilos, mas tem algumas coisinhas que são poucas gramas. Talvez aquele doce, aquele alimento que ainda te joga para trás, mas que tu gosta, que é difícil de soltar. Talvez aquele amigo especial que nunca agregou nada na tua vida, mas é uma pessoa que sempre esteve ali contigo. Ele sempre esteve ali contigo. Tu nem sabe por quê, mas sempre teve, né? Mas não agregou nada, mas sempre teve. Ah, deixa ele ali. Você está carregando peso na sua mochila. No primeiro, segundo quilômetro talvez não faça diferença, mas lá na frente vai fazer muita diferença. Quando você estiver prestes a virar o jogo, quando você estiver prestes a alterar a tua frequência, isso vai fazer muita diferença. Então a dica dessa conversa que eu vim hoje falando sobre planta, seja você colocar atenção para aquilo que você quer. E se você não sabe como colocar atenção, se você não sabe o que quer, eu acho que eu vou precisar gravar um novo vídeo para você e para mim. Então eu vou te pedir agora que, se você ficou comigo até aqui, deixa nos comentários ou a palavra planta para eu saber que você ficou até aqui no final, ou deixa a palavra quero para eu saber que você quer saber mais, talvez como definir o que você quer para a tua vida, talvez você esteja em dúvida, talvez você esteja passando momentos aí também de decisões, né? A gente pode falar mais sobre isso. Gratidão por me ouvir até aqui. Parte do meu propósito é levar luz, é ajudar as pessoas a reconhecerem o real valor que tem, e eu me dedico muito a isso porque é algo que eu busco para mim já há muitos anos. E eu acredito que, apesar da minha mente, do meu ego, muitas vezes me trazer que eu estou sendo um fracasso em relação a isso, eu tenho muito sucesso, porque as coisas brotam na minha vida, tanto de amigos, quanto de prosperidade, quanto de oportunidades. E eu sinto que quanto mais aberto eu estou a isso, mais elas chegam. E eu sinto que em muitos momentos eu também sou um ser humano e eu me permito. Na verdade, eu não me permito, eu não queria isso. Mas eu acabo tendo dúvidas na minha cabeça. E isso acaba afastando algumas oportunidades. Então, a minha jornada, que também é a sua, é nos limparmos disso. Nos limparmos de tudo que nos afasta da palavra, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos afasta de sermos pessoas melhores. O melhor pai, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor esposo, enfim, alguém melhor. E vou fazer uma última ressalva aqui, pessoal. Seres humanos são perfeitamente imperfeitos, mas existem imperfeições que você pode passar por cima, porque senão você não vai ter nenhum relacionamento humano, nem de negócio, nem de relação, nem nada. Mas existem algumas coisas que você precisa decidir não tolerar. Eu, por exemplo, se eu vejo que uma pessoa não gosta de animais, eu evito fazer negócio com ela, porque eu entendo que a empatia para com animais leva a empatia para com as pessoas e isso muda a forma. Então, eu não quero criar um relacionamento. Não quer dizer que eu não vá fazer, né? Mas se eu tiver muito claro isso e eu puder optar, eu não vou fazer. Mas uma coisa que é muito importante para mim, e eu já tentei passar por cima disso e dá ruim, eu não faço negócios com quem não é fiel. O cara que trai a esposa, que trai a família, ele vai te trair. Os valores dele são muito flexíveis. E se ele passa por cima de enganar uma pessoa que convive com ele, largou a vida dela para viver com ele, viveu a vida e se doou e construiu, tendo erro, eu não estou entrando no mérito se é saudável ou não é saudável, se ele escolheu certo, escolheu errado, se ele entendeu isso, não vem ao caso aqui. Porque se ele entendeu que escolheu errado, ele quer outro, termina. Seja homem, seja mulher, encerra o teu ciclo. Isso vale para relacionamento afetivo, vale para amizades também e vale para trabalho também. Se você tem brio, se você tem firmeza, se você realmente é uma pessoa de valor, você não passa por cima de situações que passem por cima de valores. Então, eu não faço negócio com quem traz esposa, família, empresa ou qualquer outro. E uma outra vez que eu tentei flexibilizar isso, porque eu achei que a pessoa merecia um voto de segunda chance de confiança, ela provou que não. Então, são coisas que eu tenho. Crie regras para vocês também, e ao passo que você criar regras para você, mantenha elas até
até você conseguir. Eu saí de uma dieta há pouco tempo, onde eu eliminei 17 quilos em 27 dias. E era super restritiva, era 500 calorias por dia no máximo. Pra você ter uma ideia, o teu corpo, só para te manter vivo nas atividades básicas, basais, consome em torno de 2.000 calorias. Tá? Então a fome era enorme, mesmo com medicamento, mesmo com injeção, mesmo com tudo. A fome era enorme. E aí teve um dia que a minha esposa fez um... Aliás, eu falei para ela que precisa mudar sou eu, então você segue a tua vida. Ela fez uma massa com molho pesto que eu amo. E eu peguei um pedacinho desse tamanho assim, fui botar na boca. Disse, cara, esse pedacinho não vai mudar minha dieta. Eu peguei e cuspi fora. Por que ia mudar? Por quê? Porque eu estava passando por cima de uma decisão. Teve outro dia que ela fez um pré-treino dela, deixou um pote de doce de leite em cima da pia. Um doce que eu mais gosto. Eu pensei, eu vou só passar o dedinho assim para sentir o gosto. Falei, não, senão eu não posso falar que eu estou fazendo tudo correto. E assim eu tenho feito e assim tem dado resultado. Aquilo que você decidir, os valores que você não quer aceitar, as situações que você quer realmente para a vida, faça de maneira incisiva, faça agora, faça já e comece a perceber dentro daqui um tempo a tua frequência mudar. Não queira que mude hoje, não queira que mude amanhã, pode acontecer, mas não é garantia. Mas o grande lance é o seguinte, é inevitável. Vai ter momentos que você até vai pensar em desistir, porque você vai mudar, mudar, mudar e as coisas não vão acontecer. Mas dali a pouco você vai perceber que aos poucos isso muda e se solidifica. Um beijo, até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí.